Boa noite a todos e todas. Sempre um prazer poder tocar violão, tocar as músicas novas. E fazer música é sempre muito bom. Esse espetáculo ele mostra um lado um pouco mais percursivo do violão que eu faço, com alguns arranjos e algumas músicas novas, como na segunda música que eu fiz, chama-se Saqui de Lá, que juntamente com a música O Sol Nascerá, do Cartola, foi emendada uma na outra, junto com o Paneguinho. São músicas que trazem um pouco do ritmo banto, do ritmo quimbundo, do ritmo que a gente herdou nesse legado cultural afro maravilhoso. Então, muito obrigado pela presença de todos. Se eu falar assim, vocês ouvem, né? Sim, o microfone, ótimo. A próxima música é um baião, da série dos baiões que eu fiz. Eu dediquei para 4 compositores. O primeiro deles é o Villa-Lobos, um grande maestro, Heitor Villa-Lobos, apaixonadíssimo por violão. E quem conhece a literatura violonística do Villa-Lobos pode perceber neste baião algumas citações de prelúdios, choros, enfim. Para o público em geral, isso é quase imperceptível, em função de não conhecerem as obras. Mas eu procurei brincar um pouquinho com essas composições do Villa-Lobos, trazendo para esse baião um pouco da sua obra. Então, Baião do Vila.
Obrigado. Mais um afro-samba, dessa vez o Bamberê. Bamberê é uma festa. Obrigado. O samba tem isso, né? O samba que vem do semba, né? Da umbigada, mexe com a gente, é um ritmo brasileiro e é impressionante a quantidade de diversidades que existe no samba, né? Isso é muito legal. Bem, agora um outro baião, dessa vez um baião dedicado a um queridíssimo amigo, irmão de instrumento, que se encantou, mas deixou uma obra maravilhosa. E eu fiz para ele esse baião, né? Ele que com muita graça, ele sempre dizia, quando eu reclamava com ele, né, que as pessoas me chamavam de Sebastião Habib, como eu fui apresentado em Marabá, num estádio cheio de gente. Eu não estou querendo aqui falar do então secretário, mas ele não teve culpa, se enganou.
esse Marabá, recebam com muito carinho Sebastião Habib. E para assim, relaxar um pouco mais, eu peguei o microfone e disse, daqui a pouco o Sebastião Tapajós vai aparecer aqui com vocês para descontrair, né? O Salomão Tapajós, quer dizer, né? E, enfim, eu cheguei a ser contratado para tocar, né? E o recibo saiu no nome do Sebastião. E eu não recebi. O Sebastião disse que se eu tivesse avisado para ele, ele teria ido lá receber. Mas, enfim, essa música chama-se Baião do Tião, ou Baião Tião.
Obrigado. Obrigado. Todo Sentimento, Chico Buarque, um arranjo que eu fiz para violão solo. Em seguida, o quinto movimento da suíte Bacchus, que eu gosto com muitos amigos meus de tomar vinho, e sempre tem alguém que não sabe, mas essa suíte foi composta para tentar capturar subjetivamente o som do vinho, né? Porque o vinho a gente cheira, o vinho a gente bebe, a gente vê, né? A gente pega, mas a gente não ouve o vinho. Então foi sem presunção, foi uma forma que eu tive de encontrar o som do vinho. Nesse caso do quinto movimento, é para a uva Malbec, que é uma uva forte, uma uva muito poderosa, com taninos fortes, que muito intensa na boca, né? E muito persistente também. Quem toma uma taça de Malbec lembra muito, não somente do sabor, como das memórias afetivas que esse vinho traz. E o primeiro movimento foi para Cabernet Sauvignon, que a tradução é Caverna Selvagem, né, das primeiras uvas. Eu fiz uma canção francesa. O segundo movimento para a Touriga Nacional, que é uma uva portuguesa, eu fiz um fado. O terceiro movimento, a Pinot Noir, que é uma uva muito delicada, eu fiz uma berceuse, ou seja, uma canção de niná. O quarto movimento, a Tempranillo, eu fiz uma boleria flamenca. E o quinto movimento, a Malbec, eu fiz um tango, né? Todas com referência aos seus lugares onde as castas são produzidas com mais intensidade.
Bem, agora é com muito carinho que eu chamo o meu convidado desta noite, como sempre eu faço, estimulando as novas gerações de violonistas. Queria que você recebesse Luiz Falkowski. Boa noite, tudo bem? Bom, eu vim tocar aqui duas músicas do grande violonista Sebastião Tapajós, professor Salomão Habib, né? Que não é Salomão Tapajós nem Sebastião Habib. Ele falou, né, que eu ia trazer duas músicas um pouco mais calmas. A primeira delas se chama Me Filas e a segunda é Flores para Nossa Senhora. Eu queria muito também, né, aproveitar a oportunidade para ressaltar a importância que os grandes mestres têm para a gente, né? O professor Salomão, o Sebastião Tapajós, Nego Nelson e os outros que não são contemporâneos, porque hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? Tem muito acesso a tudo que a gente precisa para tocar. Antigamente não. Antigamente eles ligavam rádio, tinham que pegar um violão e dar um jeito. Então, nada como o amor à música para realmente sustentar todo esse processo para chegar hoje onde eles estão e graças a toda a dedicação de passar isso para as próximas gerações. E hoje eu sou fruto desse amor à música, né? Queria agradecer ao professor Salomão, a todo esse esforço, esse carinho e essa oportunidade de estar aqui. E outro ponto muito importante também que eu queria trazer é a música que vocês estão ouvindo, né? Qualquer processo de composição, ele passa por um momento muito importante, que é a inspiração. O que inspira um compositor? Alguns compõem pela necessidade, por questões financeiras, né? Usam seu dom para isso. Mas, antigamente, você não conseguia triunfar se a sua música não fosse bonita. E a verdadeira beleza, ela vem do amor que você tem pela vida. E hoje em dia, com tanta ansiedade, tanta correria, é difícil você apreciar a sua vida. E as músicas que vocês estão ouvindo hoje aqui, além de bonitas, elas são uma oportunidade de vocês pararem e refletirem um pouquinho sobre o que é belo na vida de vocês também. E essas músicas que eu vou tocar aqui, essas duas, eu acredito, pelo menos no meu coração, elas ressoam assim, como uma oportunidade de refletir sobre o que é de bom na nossa vida. E eu espero que toque o coração de vocês também. A primeira música é... Legal. A primeira música é Me Filas e a segunda música é Flores para Nossa Senhora.
Flores para Nossa Senhora, Sebastião Tapajós.
Obrigado. Nesta noite eu tenho o privilégio de ter ao meu lado meu querido amigo, grande percussionista, Alcides Alexandre. O Alcides deu um pequeno susto porque o avião dele deu prego, que ele vinha para cá, mas não estava no solo, felizmente. Ele teve que pegar um outro avião, chegou, graças a Deus chegou a tempo de fazer esse espetáculo. Né? E, enfim, mas é sempre bom o avião dar prego no pátio do aeroporto. Essa próxima música eu vou tocar para uma pessoa a quem eu dedico esse concerto todo, que é também um grande irmão, um queridíssimo, um grande compositor, né? que dá os títulos mais engraçados do mundo para as suas músicas, que é o nosso querido Nelson Ferreira Batista, mais conhecido como Nego Nelson. Né? E o Nego, eu costumo dizer, digo, Nego, tu tens que dar uns títulos assim que a gente precisa explicar menos, porque passa 10 minutos só explicando o título da música. Né? Por exemplo, Come Unha, né? Carvoeiro do Sapato Branco, Raspando o Sovaco. Eu digo, Nego, raspando o sovaco, por quê? Não, porque uma vez eu estava tocando violão assim na cama, que ele fala das intimidades dele, né? E a minha mulher estava no banheiro com a porta aberta, estava raspando o sovaco, eu botei o título do choro de raspando. Enfim, aí por diante. É que nem o Catiá. O Catiá era um outro grande músico daqui de Belém, que não gostava de colocar título nas músicas. Ele não põe título, era choro número 1, 2, 3, 4, 11, 23. E ficava uma coisa esquisita você chegar com a plateia. Boa noite, vou tocar agora o choro no 41. E não tem, né? Porque o título, a música é instrumental, mas o título sugere, né, alguma coisa, né? Pelos campos do Marajó. Você já imagina os campos do Marajó, enfim. Aí eu comecei a dar título para as músicas do Catiá. Não sei se eu te contei isso. E uma das primeiras títulos, eu estava escrevendo a obra dele, né, em partitura. Ele sempre foi de muito poucas palavras, o Catiá, muito reservado, né? E as pessoas diziam que ele era mal-humorado. Ele não era mal-humorado, ele só não achava graça, né? Ele não ria de nada. Mas era uma pessoa bacana, talentosíssimo, um excelente compositor. Aí eu escrevi um choro dele e dei o título, assim, Quem Chora, vírgula, sabe. Eu achei o máximo aquele título, eu mesmo, né? O título que eu dei. E escrevi e fui com ele lá no conservatório. Ele estava vivo ainda, ou melhor, estava dando aula ainda. E mostrei, Catiá, olha aqui, ele, o que é? Olha o choro que você escreveu, o choro número 45. Quem chora sabe. Eu estudei o título, falei, foi. Não está legal, não é bonito esse título, não é legal? Mas está escroto. Mas deixa. Aí ficou. O Quem Chora Sabe foi gravado, inclusive por alunos meus, por mim. Enfim, aí eu fiz Choro Paraense, comecei a dar os títulos, mas ele, assim, aceitava por amizade, né?
Mas, enfim, o título é uma coisa muito pessoal. E essa música que eu vou tocar agora, eu fiz em homenagem ao Nego Nelson, que se chama Nelsolando, porque eu fiz Toteando, que muita gente toca, inclusive fora do Brasil, uma música em homenagem ao Tó Teixeira. O Nego Nelson fez o Valdemando, do verbo Valdemar, que é uma música muito legal dele. E eu fiz para o Nego Nelsolando, né? Verbalizando, claro, o nome dele, e é que eu vou tocar agora para vocês, Nelsolando. Falei tanto que o violão desafinou, rapidinho. Agora, ninguém merece ouvir o violão desafinado. Obrigado. A próxima música é a música que dá título a esse espetáculo, que se chama Rebongo, que rebongo é uma palavra que não quer dizer nada, na verdade. Eu gostei do som da palavra, rebongo. Podem procurar no Google, não tem, só tem a minha música. Rebongo. Achei lindo esse nome. Rebongo, né, o nome sonoro. Aí eu botei como título da música. Até me arrependi, porque é um trabalho enorme explicar isso. Já me perguntaram em entrevista, né? Mas o que é rebongo? E aí a pessoa não acredita, acho que eu estou fazendo brincadeira, dizendo que não é nada. E não é nada mesmo. E
Rebongo, e eu vou emendar com uma música que eu troquei o título dessa música. Eu vou falar para vocês, vocês são todos adultos, enfim, me perdoem se eu não vou falar nada demais, vou contar um fato que aconteceu aqui, mas que foi levado para o lado maldoso, né? Tentando homenagear nos carimbós a culinária, né? O processo de amassar a macaxeira, de fazer o tucupi, aquela coisa toda que inclusive minha mãe fazia e tal. Eu coloquei o nome de um carimbó meu, o título do carimbó foi Socando a Macaxeira, né, que era o ato de fazer, estou falando, de fazer o negócio da macaxeira com a farinha do tucupi, mas o pessoal levou para o outro lado, aí ficou só carimbó da macaxeira e um rebongo. Eles não levaram. Mas foi verdade essa história. Então, o rebongo e o carimbó da macaxeira. Obrigado. A próxima música é uma música do Nego. Eu vi o Nego compor essa música há uns quase 40 anos atrás, lá em Macapá. Tanto que o nome da música é Macapá.
É um belíssimo baião. É uma música que tem um ar quase que infantil, de tão singela e tão profunda que é a melodia que o negro genialmente criou, colocou no formato de um baião tão gostoso de tocar. Obrigado. Ainda da parte dos afro-sambas, Mayonga. Mayonga é o banho que se toma antes de receber o santo. Chama-se Mayonga.
Obrigado. Agora, um outro baião, que é em homenagem a Johann Sebastian Bach. Esse baião, eu coloquei alguns detalhes, algumas cadências de Bach nesse baião, que são muito comuns, né, nas obras que ele compôs. E o Bach tem uma coisa interessante. Só quase 200 anos depois é que Bach veio ser reconhecido como Bach. Ele morreu como uma pessoa comum, porque ele trabalhou o contraponto. Só que ele trabalhou o contraponto já no final da época, da era do contraponto. Então, as pessoas deviam dizer assim, pô, lá vem esse cara no contraponto, né? Grandes coisas, né? Porque todo mundo já fazia contraponto. Só que Bach fez o contraponto, né? O mestre do contraponto. Então, Gounod, Mendelssohn, bem depois é que redescobrem Johann Sebastian Bach, o grande mestre e gênio do período barroco. Então, para vocês, baião de Bach.
Bem, já estamos chegando ao final desse evento violonístico e vamos tocar as duas últimas músicas, né? E essa próxima música, ela é de um genial compositor brasileiro chamado Aníbal Augusto Sardinha, o popular Garoto, né? O nome dele, o apelido dele ficou Garoto porque foi assim, ele sempre tocou bem instrumentos de corda, banjo, bandolim, cavaquinho, violão, e ele chamava muita atenção. Ele ainda adolescente, ele teve emprego aos 9 anos, né? Uma época, claro, que não existia regramento, e criança trabalhava, inclusive ele trabalhava tocando à noite, né? Mas isso era falando do início do século passado. Hoje é uma coisa absurda isso aí, mas enfim. Então, por isso o apelido dele era Garoto, o garoto do violão, o garoto do banjo, né? Ele, adolescente, foi para os Estados Unidos com o Bando da Lua tocar com a Carmen Miranda, nos cassinos. Só que ele começou a chamar tanto a atenção, que ele tocava antes solo, que as pessoas já iam para assistir ele e saíam quando entrava a Carmen Miranda. A Carmen Miranda começou a ficar invocada com aquilo, né? E demitiu ele. Ele saiu do grupo e foi tocar lá nos Estados Unidos solo. E conheceu muita gente, se inspirou, absorveu muito da cultura norte-americana, do jazz, principalmente, se tornou uma das maiores referências da música brasileira. Ele é um dos reais precursores da bossa nova, dos acordes dissonantes, de todo o processo moderno da música brasileira, né, que veio historicamente em 1959, com o lançamento pelo selo Copacabana do disco Chega de Saudade, do João Gilberto, é que se diz que houve o início da bossa nova, mas não é bem assim. Em 37, 35, já existiam composições como essas aqui, que eu vou tocar para vocês agora, chamada Lamentos do Morro, que é a penúltima música que eu vou tocar, que é um samba belíssimo do Garoto. E ele coloca, aqui no início, ele coloca como se fosse um tamborim. Essa música se tornou tão íntima de nós, violonistas, que cada um tem uma certa versão, um certo jeito de tocar o início dessa música. Eu, primeiramente, adicionei como se fosse um surdo, como se fosse a resposta de um surdo, né? E coloquei alguns elementos no início, mas o restante da música, claro, continua exatamente como ele compôs. Vamos lá.
Antes de tocar a última música, eu queria agradecer muito a presença de vocês, terem saído de casa no domingo, uma cidade tão agitada como está, mas eu agradeço muito a vocês, vocês são a alma, né, o motivo da existência do artista. A gente estuda muito, o violão é um instrumento profundamente ingrato neste sentido, porque se você deixar de tocar um dia, você sente, se você deixar de tocar 2 dias, a plateia sente. Então, você tem que tocar todos os dias. Mas vale a pena, porque é muito bom poder tocar, é muito bom fazer isso aqui para vocês. Eu queria agradecer à Fundação Cultural do Pará por todo o apoio, agradecer ao Grupo Liberal pelas chamadas. Vocês vão ouvir ainda a música do Círio deste ano, que está sendo guardadinha para apresentar no momento certo. Eu compus uma canção e uma trilha para a TV, certamente vocês vão ouvir. Queria agradecer os amigos, as pessoas que vieram, agradecer o meu queridíssimo Alcides Alexandre, para quem eu peço mais uma salva de palmas. Agradecer também a participação do Luiz Falkowski, para quem também eu peço uma salva de palmas. E mais obrigado a Sara, obrigado ao Maico Danin, sempre gentil, sempre muito solícito, um grande artista, né, um grande violonista, ao Daco, do som maravilhoso, Marcelo Vilela, da Luz, muito obrigado. Obrigado a todos. E a gente vai terminar com uma música do nosso queridíssimo Sebastião Tapajós. O Sebastião, ele partiu desse mundo no dia do meu aniversário, dia 2 de outubro. E foi um choque enorme para mim nesse dia. Eu estava em casa com alguns amigos e meu celular não parava de tocar, eu não via, porque a gente já ia cantar parabéns e tudo. Foi quando eu recebi a notícia e foi devastadora a notícia para mim. E ficou marcado, né? Justamente no dia do meu aniversário ele desencarnou, né? Mas, enfim, cumpriu a missão dele aqui. Me sinto, assim, muito honrado de ter convivido com o Sebastião, de ter aprendido tanto com esse compositor tão imensamente gentil, amável e querido por todos nós. Vou tocar do Sebastião a música chamada Visões do Nordeste. No final tem os livros aí, quem quiser, quem não tiver ainda. Tem alguns CDs, o pessoal não compra mais CDs, mas pelo menos era a maneira que a gente tinha de pegar na música, né? Quando a gente comprava um CD, e a gente, artista, não tem mais nem o que vender, né? Tem os panos também que eu bordei aí de louça, os pratos, né? A gente tem que vender alguma coisa. Não, brincadeira. Quem quiser, a gente pode autografar ao final aí alguns livros, vocês podem adquirir, está um precinho bem módico. E, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo assistir. E obrigado também ao Reginaldo, nosso Hold.
Obrigado. Alcides Alexandre.